Fala, galera do Corujão Vascaíno, estamos aqui mais uma vez para um vídeo do canal, aquele vídeo noturno aí, trazendo as notícias do dia do Vasco da Gama, como eu sempre digo, aquelas notícias gostosas para a gente debater sobre o Vascão. Já está definido o nosso próximo adversário na Copa do Brasil, vai ser o Nova Iguaçu, né, do estado do Rio de Janeiro aí, né? Bairro, mais um bairro do Rio aí para a gente enfrentar. Enfrentamos o Botafogo na última rodada da Taça Guanabara e agora pela Copa do Brasil. A gente vai pegar o Nova Iguaçu, que ganhou do Barcelona de Roraima, aliás, de Rondônia, né, por 4-1, jogando lá em Rondônia. Né? Então, o adversário do Vasco, sem data definida ainda, Vasco e Nova Iguaçu, o jogo vai ser mando do Nova Iguaçu. Se der empate, pênalti, e quem ganhar leva a classificação. Vantagem para o Vasco é de não ter que fazer nenhuma viagem aí, porra, né, grande, né, cansativa. Agora, como eu já disse aqui no canal, os últimos confrontos contra o Nova Iguaçu nos deixam preocupados, né? Porque a gente não teve boas atuações, né, e nem conseguimos vencer o Nova Iguaçu. Os últimos 3 jogos aí foi pauleira. Esperamos que dessa vez seja diferente. Bom, falando do clássico contra o Flamengo pela semifinal da Taça Guanabara, depois de uma exaustiva negociação entre Vasco, BEP, Ferj, ficou definido que o jogo realmente vai ser no Engenhão. Mudaram o horário para 17h45 de sábado, mando do Vasco, e o outro jogo vai ser no sábado seguinte, no mesmo horário, no Maracanã, às 17h45, com o mando do Flamengo, lembrando que o Flamengo joga por 2 resultados iguais. Já falei bastante a minha opinião sobre o jogo no Newton Santos, jogo no Maracanã, não vou falar novamente aqui. Vou falar em relação ao Tietê, que sofreu uma contusão no jogo contra o Botafogo, contusão no joelho, ligamento lateral, né? E como eu havia dito, até coloquei no X do Corujão, que provavelmente ele não jogaria por conta do jogo sendo um gramado sintético, exigir mais da parte física, da musculatura dos atletas, né? O fato é que parece que a lesão ela não é tão simples assim. Ainda não tem muita informação, mas parece que vai precisar de algumas semanas aí para o atleta se recuperar, né? E então o Vasco não vai ter o Tietê em campo no próximo sábado. E o Paulinho, que poderia ser um dos substitutos do Tietê, tomou o 3º cartão amarelo e não vai poder jogar também, não vai estar disponível. Eu coloquei uma escalação aqui que eu acho que é uma das possibilidades que o Vasco poderia colocar em campo contra o Flamengo. Gostaria de saber a opinião de vocês, vocês coloquem aí nos comentários desse vídeo, se vocês mudariam alguma coisa em relação a essa escalação ou se seria essa aí também. Então eu coloquei lá o Léo Jardim, PH, JV e Freitas, né? Lucas Freitas, eu acho que esse vai ter que ser a zaga. Né? Espero que o Lucas Oliveira não se recupere para poder entrar. Né? O Lemos, até agora, porra, tá só treinando. Também não vou botar o Lemos num jogo decisivo desse. Um cara que jogou aí, porra, 10 minutos outro dia, depois de um tempão. Então vamos lá. Léo Jardim, PH, JV, Freitas e o Piton. E aí o meio-campo, na impossibilidade do Tietê e o Paulinho suspenso, uma das chances seria o Jair. Então, Hugo Moura, Jair e Coutinho, e aí colocar os caras para jogar, os caras que chegaram agora. O Nuno do lado esquerdo, o Garré do lado direito e o Verratti centralizado. Essa seria uma das possibilidades. Né? Agora, se o Carille for reforçar o meio-campo, eu não duvido dele entrar com Hugo, Cocão, Jair e Coutinho e deixar só 2 na frente. Aí ele vai ter que optar entre o Garré e o Nuno para jogar com o Verratti também. Será que ele entra com esses caras? Será que ele vai manter o Ryan
na frente, né? Nós vamos falar do Lloyd já, e daqui a pouquinho vou falar do Lloyd. Então, ou seja, tem várias opções em relação do meio para frente, né? Principalmente na terceira parte do campo, ou seja, mais da galera que vai jogar mais encostada no Verratti ataque, em que o Carille podia fazer, né? De repente, se ele quiser manter o Ryan, eu acho que o Zuccarello vai rodar nessa aí, tá? Mas o Ryan, que é um jogador de certa velocidade, que voltou bem da seleção, de repente ele talvez não queira já colocar os caras para jogar, os caras que chegaram agora, manter um Ryan e o Verratti, dar uma reforçada no meio campo. Cara, são possibilidades que a gente não vai ter como definir agora. O meu time, na minha opinião, eu faria esse time que está aí, tá? Porque eu já vi alguns vídeos, tanto do Nuno contra o Garré, que eles conseguem fazer a recomposição, né? Porque eles não são pontas agudos, eles são meio atacantes, os dois, né? Variam para o meio, né? Então eles conseguem fazer a recomposição. O Nuno, inclusive, foi muito elogiado pelo técnico do Casa Pia na questão dessa recomposição defensiva. Parece que ele tem mais fôlego até que o Garré de fazer isso, né? Mas no lado do Garré nem é tão preocupante, porque a gente tem o PH que faz essa ida e volta com velocidade. Já do lado do Piton é que o negócio complica, porque a gente sabe que o Piton, porra, para marcar é uma lástima, precisa de alguém auxiliando ali. Às vezes que o Piton atuou melhor era quando tinha o David ali por aquele lado ajudando. Se o Nuno conseguir fazer o trabalho que o David fazia, né, de ajudar na recomposição e aparecer no ataque, é um belo reforço. O Garré, eu acredito que é um cara um pouco mais técnico, que vai ajudar mais na frente. Agora, dá para fazer também, né, um meio-campo, né, com Coutinho e Garré, Hugo e Jair, né, botar os 4 no meio-campo, e se ele quiser meter o Ryan e o Verratti, aí abre mão do Nuno. Cara, realmente, eu acho que o Carille ele vai ter que fazer alguma coisa diferente para esse jogo. Algo que a mulambada não espere. Apesar do pouco tempo desses caras aí, né, eu acho que o efeito surpresa vai ter que valer desse efeito surpresa para a gente poder ter algum diferencial. Visto que nós vamos jogar no Engenhão, um campo com grama sintética muito mais rápido, que favorece o jogo dos caras. Então, o desempenho do Vasco no Newton Santos, os últimos 10 jogos, não é favorável ao Vasco. E se você pegar os últimos 10 jogos que o Mulambo jogou lá, eles ganharam 7. É complicado. Bom, na capa de hoje aí eu coloquei o Kizumbeiro, né, que está chegando aí, porque ele falou que queria arrumar uma confusão no jogo Vasco-Flamengo, né? Então ele está chegando aí. Previsão de chegada do Lloyd ao Rio de Janeiro é na manhã dessa quinta-feira. Vai ter ampla cobertura aí de vários canais e a gente vai poder ver eu ouvi as primeiras palavras do Lloyd aí como jogador do Vasco, que nessa quarta-feira ele completou 25 anos, ou seja, jogador novo. Esse sim é um jogador de velocidade. De todos esses jogadores que o Vasco contratou, Nuno, Garré, o Lloyd é o único que tem velocidade. O Vasco está correndo contra o tempo para poder inscrever ele até amanhã, porque o prazo para inscrição no Campeonato Carioca termina amanhã. Ou melhor, hoje, né? Quando esse vídeo for para o ar, já é hoje, já é dia 27 de fevereiro. É o prazo final para inscrição. O Vasco tem até a meia-noite, até às 11h, 23h59, né, do dia 27, para inscrever o Lloyd, para que ele possa disputar as partidas contra o Flamengo. Primeiro a gente precisa inscrever ele, né, na competição e depois ele aparecer no bid da CBF. São duas coisas diferentes, né? Inscreve o Lloyd no Campeonato Carioca e depois ele aparece no bid da CBF. Né? Inscrevendo o Lloyd, mas se ele não aparece no bid, aparece depois,
não tem problema. Ele não joga a primeira semifinal, mas pode jogar a segunda semifinal. Então, o mais importante nesse momento é inscrever ele para que ele consiga estar apto para disputar o Campeonato Carioca, né? O Vasco está correndo contra o tempo nas duas frentes, tanto para escrever ele quanto que ele apareça no bid. Eu acho que vai acabar acontecendo as duas situações. E aí vai depender do Carille a utilização do Lloyd. Eu acho que para entrar logo de cara, provavelmente não, mas eu acho que ele vai estar relacionado. E de acordo com o andamento do jogo, o Carille vai poder colocar ele aí em campo ou não. Na capa eu coloquei o Kizumbeira exatamente, porque ele, porra, nas lives dele ele falou que queria vir pro Vasco, jogar contra o Flamengo, arrumar um problema. Né? A gente sabe que, porra, né? A gente espera que não seja isso, apesar que o maluco é meio 22, né? Enfim, cara, é um jogador que me traz muita curiosidade, porque a gente tem muito pouca informação do Lloyd. Né? Os vídeos que a gente vê, porra, vídeo de YouTube, é brabo, né, galera? É brabo para a gente definir alguma qualidade do jogador, não. Mas, por dentro das pouquíssimas opções que a gente tem, eu acho válido. Sinceramente, eu acho válido. Eu não me espantaria se antes do final da janela, do dia 28 de fevereiro, a gente tem alguma surpresa em relação à contratação. Principalmente zaga e meio-campo. O Vasco provavelmente vai trazer mais 2 reforços. Um para a zaga e um para o meio-campo. Meio-campo pode ser um meio-campo mais ofensivo ou até um meio-campo mais defensivo. O Vasco precisaria até muito mais de um cabeça de área, né, um primeiro volante, do que um cara que jogue ali do meio-campo para frente, que a gente já tem algumas opções interessantes. Né? Tem Payet, tem Coutinho, apesar do desempenho, tem Paulinho Paula. Agora tem o Garré, né, que também joga pelo meio. Está se recuperando aí o Adson. A tendência é que já no início de março o Adson seja relacionado. Daqui a algum tempo vai ter o David também. Né? Esse Palácios aí, jogador do Atlético Mineiro, pode ser que pinte por empréstimo. Como é uma transferência interna, né, é um jogador que já está no futebol nacional, né, ele pode ser inscrito até na janela seguinte, que abre a partir do dia 1º de março, que é a janela interna. Né? São, se eu não me engano, 2 semanas de janela aberta internamente, onde os times podem fazer negociações dentro do território brasileiro. Bom, vamos aguardar aí, gente. O fato é que é um jogo de xadrez isso aí, nesse momento. Né? O Vasco, com certeza, se fechando o máximo para apresentar alguma surpresa, algum diferencial nesse jogo contra a Mulambada. O Flamengo parece que vai ter 3 desfalques já confirmados. O Danilo, o Alexandro e o tal do Juninho. Né? Um cara que veio aí do Cazaquistão agora que eles contrataram aí. Né? Ayrton Lucas, lateral esquerdo, também está com problema, também está se recuperando. Né? Então eles têm um problema sério, de repente vão ter que improvisar lá o Varela na lateral esquerda, como já fizeram anteriormente. Bom, é isso aí, gente. Semana tensa e vamos aguardar o que vem por aí. Eu acho que, como é um jogo de 180 minutos, o Vasco tem que ser inteligente nos 2 jogos, né? Sabendo que não se resolve o jogo numa tacada só. Se você gostou desse vídeo, peço que compartilhe, deixe seu like, se inscreva no Corujão e vire membro também. Mais uma vez falo, para participar das nossas lives de membro e entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, que o bicho pega também. Gente, um abraço, até a próxima.